Imagina você acordar, abrir a janela da sua casa e ver a cidade inteira dançando freneticamente sem parar. What? Só que isso aconteceu lá em 1518, ou seja, não tinha TikTok, não era trend, não era nada. E o pior de tudo, as pessoas não conseguiam parar. Esse foi um dos episódios mais absurdos da França, que foi a epidemia de dança de 1518. Oi, eu sou a Nath. Bem-vindo ao meu universo. Antes de continuar, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar o que você achou dessa história bizarríssima. Tudo começou ali em Estamburgo, né, uma região que hoje fica na França. E tudo começou por causa de uma mulher, Frau Troffea. Eu não sei se é assim que fala o nome dela, é francês, eu não falo francês, mas eu imagino que seja isso. Segundo os registros históricos, ela só saiu da casa dela, foi para a praça da cidade e começou a dançar freneticamente e desenfreadamente. E isso foi do nada, não tinha música, não era uma festa, não tinha nada. Ela só começou a dançar sem motivo nenhum. No começo de tudo, os vizinhos começaram a pensar, provavelmente ela deve estar comemorando alguma coisa, né? Deve estar feliz, deve ser alguma coisa nesse sentido. Porém, passaram horas, o dia inteiro passou, chegou a noite e ela continuava na mesma situação, dançando sem parar. Só que a situação ela começou a piorar um pouco, porque, segundo os relatos, ela não parecia estar feliz fazendo aquilo. Os relatos, eles falam que ela suava muito, ela sentia provavelmente dor, né, trejeitos ali de dor, os pés estavam machucados já, e mesmo após a exaustão, às vezes ela chegava a desmaiar, ela voltava, se levantava e continuava a dançar. E aí que a história ela perde um pouquinho, ela vai começando a perder o controle, porque algumas pessoas começaram a ver isso e começaram a se juntar a ela. Então todo mundo começou a ir dançando, todo mundo junto, sem música, gente, sem nada. Não tinha um porquê das pessoas estarem dançando ali, mas as pessoas começaram a se juntar a essa mulher. No, God! Em poucas semanas foram registrados então mais ou menos 400 pessoas dançando nas ruas de Estamburgo. Então imagina um caos. Você sai de manhã para comprar o teu pão para você tomar um café da manhã e tem centenas de pessoas dançando, aparentemente sem motivo, sem nexo, sem conexão com nada, no meio da rua. As autoridades, então, eles chamaram, né, alguns médicos para ver o que estava acontecendo, só que, gente, a medicina de 1518 é muito diferente do que a gente tem hoje. Então, para eles era algo parecido com, vamos tentar qualquer coisa para ver se dá certo. Os médicos, então, eles chegaram à conclusão que poderia ser algo relacionado a sangue quente. Então, a saída deles era, vamos fazer a galera dançar um pouco mais, porque uma hora vai passar. Então, quanto mais eles dançarem, né, é como se quanto mais você fizer isso, mais você vai enjoar e aí você não vai mais fazer. Então foi isso que eles fizeram. Ao invés de impedir o que estava acontecendo, eles decidiram apoiar e organizar como que aquilo seria feito. Então eles colocaram palcos, eles chamaram músicos e até dançarinos profissionais para acompanhar todas as pessoas que estavam ali dançando na praça da cidade. Ou seja, a galera olhou para aquela epidemia que estava acontecendo com as pessoas sem explicação e eles decidiram apoiar, vamos transformar num festival. Já que tá todo mundo dançando, já tá tudo pronto, né? E o mais assustador é que quanto mais pessoas viam aquilo, mais as pessoas também participavam. Então elas pareciam que estavam sendo hipnotizadas a fazer a mesma coisa e se juntavam àquela galera dançando e não paravam mais. Agora, o que acontece? Existem relatos que dizem que algumas pessoas morreram nisso, né? Dizem, não tem ao certo quantas pessoas morreram, mas é relatado sim, né, que houveram algumas mortes. Em alguns relatos posteriores, eles dizem que algumas pessoas tiveram derrame, ataque cardíaco e até colapso físico por exaustão. Então, sim, os historiadores, eles dizem que houveram sim algumas mortes, mas eles não têm ao certo quantas pessoas chegaram a morrer. Não foi algo, morreram 15 pessoas por dia. Não, isso foi algo que foi aumentado ao longo do tempo. Uma das teorias mais famosas foi referente a um fungo. Eu não vou saber falar o nome desse fungo, tá? É esse aqui, em algum lugar vai estar o nome dele. Mas as pessoas acreditam na época que esse fungo pode ter causado todo aquele rebuliço. Esse fungo ele crescia em cereais utilizados ali para fazer pão. Então ele soltava algumas substâncias que eram muito parecidas com o LSD. Então a teoria basicamente era, a galera comeu aquele pão, né, que tinha substâncias alucinógenas sem saber e causou tudo isso. E por que a galera pensava isso? Porque o envenenamento, né,
com essas substâncias ali desse fungo, eles podem causar alucinação, espasmo, convulsão e um comportamento estranho. Só que essa teoria ela foi caindo por terra algum tempo depois, porque os especialistas começaram a perceber que um dos sintomas também desse fungo é que as pessoas sentiam tanta dor que elas não conseguiam nem se manter de pé. Então imagina, se você não consegue nem se manter de pé, como que você vai ficar dançando por horas, por dias? Não faz nenhum sentido. E aí que a gente chega, então, à teoria mais forte que os especialistas têm hoje. Atualmente, muitos especialistas acreditam que isso foi um caso de histeria coletiva. Ou seja, o sofrimento psicológico da galera daquela época começou a se transformar literalmente em algo físico. Estamburgo, naquela época, estava vivendo praticamente em um modo de sobrevivência. A população sofria com fome, doenças, pobreza extrema, medo religioso e um caos social. E para piorar, algumas pessoas acreditavam que São Vito poderia amaldiçoar as pessoas que fariam elas ficarem dançando freneticamente sem conseguir parar. Então imagina, uma população que está vivendo um caos social, com fome, pobreza, tudo isso, vê aquela epidemia se formando na rua, obviamente que isso piorou tudo a situação. E o mais bizarro é que esse não foi o único caso, tá? Algum tempo depois aconteceram alguns outros episódios, mas esse, né, de 1518, ele foi o mais documentado, foi o mais famoso, por assim dizer. Depois de algumas semanas, as autoridades finalmente perceberam que apoiar aquele caos que estava acontecendo não era a melhor solução e eles começaram a intervir para parar aquilo que estava acontecendo. Os afetados, então, eles foram levados para um templo religioso de São Vito, onde aos poucos, né, eles conseguiram controlar a população. E gradualmente isso foi sumindo e até que desapareceu completamente. E até hoje, gente, mais de 500 anos depois, as pessoas ainda não têm explicação para o que aconteceu. Então imagina, você ficar dançando freneticamente, sem conseguir parar, com dor, desmaiando, sem conseguir fazer nada, apenas dançar. Isso é uma coisa muito doida mesmo, porque não tem explicação até hoje. Eles têm uma teoria do que aconteceu, mas não tem uma explicação concreta. E é muito bizarro, gente, é muito bizarro. Essa provavelmente, então, foi a maior rave da história. Não sabemos o que aconteceu, mas é muito inacreditável isso. Imagina você dançar até cair sem conseguir parar. Bizarro, isso é muito bizarro.